que desde que começamos a usar as máscaras... Ai, essa pergunta também é bem interessante, viu? Minhas crises alérgicas estão piores. Tenho que trocar a máscara com frequência e usar máscaras de algodão, mas espirro o dia todo. A máscara é capaz de proliferar fungos e atacar a minha rinite? Quem pergunta é Mariana Caldana, de São Paulo, capital. E eu acrescento uma pergunta a essa. O tecido pode dar também alergia na pele da pessoa? Ou o sabão com que essa máscara foi lavada? Sim, então são vários itens aí que você falou, então vamos falar logo sobre todos. Sim, que todos eles podem dar problema. Vamos começar pela limpeza, né? Quando é de pano tem que ser lavado, né? Tem que ser secado, sol, aí você elimina a possibilidade de proliferação aí de bactérias e fungos, porque se ela estiver úmida ao longo do dia, ela vai umedecendo. Então você tem que trocar essa máscara, né? A pessoa só põe lá e fica, né, usando a mesma máscara, não vai dar. A outra coisa é o próprio tecido em contato com a pele, né, as costuras e o tecido, se tem corante nesse material, né, que normalmente tem, e isso pode provocar em algumas pessoas alergia, sim, isso é verdade. Então, todo cuidado é pouco, né? E trocar, então você percebeu que começa, não insistir, porque muitas vezes as pessoas insistem, eu gosto desse material, dessa roupa, desse brinco, dessa máscara, e fica repetindo. Não vale a pena. E depois tem máscara de tudo quanto é jeito aí. Tem umas até bonitinhas, mas que não são tão boas, né? Porque o tecido não ajuda muito. Cuidado. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu já vi em filme, assim, filme americano, eu adoro filme, tem muito. A pessoa tá com aquela crise de alergia e pá! Tá com uma injeção de adrenalina. Isso existe mesmo? Sim, existe. Eu trouxe aqui até alguns exemplos para mostrar, que podem ser interessantes. Ah, é isso? Né? Esse daqui. Então, isso daqui é uma injeção de adrenalina. Como funciona a adrenalina? Como funciona? A adrenalina, ela fecha os vasos, porque o que acontece na reação alérgica grave é que as substâncias fazem os vasos abrirem, a pressão cai perigosamente, a pessoa pode morrer. E, além disso, os vasos se incham na região respiratória. Então, a adrenalina faz esses vasos voltarem ao normal, eles contraem e aí tiram o inchaço. Tipo a assim, pressão sobe. Uma pessoa que tem alergia, a avelã, um exemplo. Aí ela tomou um sorvete e nem sabia que lá naquele sorvete tinha essência de avelã ou avelã. E aí ela se sente assim, parece que vai morrer. E pode morrer. Às vezes um mal-estar, pode ter uma tosse seca, né? Começa a se sentir mal, cair a pressão, ou tem inchaço na língua, no lábio, inchaço na região respiratória, começa a faltar o ar. Então, nesse momento, aqui não tem agulha, é só um aplicador. Então, nesse momento, ele tira a trava, né? Ele coloca na perna, ele ativa a injeção, imediatamente é feita a injeção, 2, 3, 4, 5 segundos, tirou, já começa a melhorar quase imediatamente. E é sempre na coxa? Sempre na coxa, sempre no maior músculo que a gente tem, porque aí tem menos erro. Então, quer dizer, ela sabendo do seu histórico de alergia, isso é indicação estritamente médica. Indicação médica, o Brasil, junto com a Sociedade Brasileira de Alergia, está num processo de fazer a nossa própria adrenalina, ainda não temos, então é importada e cara, né, infelizmente. Mas essa avaliação médica vai ser fundamental para poder receitar esse tipo de produto para o paciente e ele vai dar a dica de como chegar ao produto. Hoje eu estou conversando com o Dr. Raul Emerick Neto. A pronúncia não é bem essa, mas ele deixou porque é meio difícil, né? Qual é a origem? Raul Emerick Melo, tem origem alemã, né? E então português, a mistura mesmo de português e alemão aí. Vamos ver a próxima pergunta? Coloca na tela para mim, Margarete Lemos. Sempre tive imunidade baixa e tenho alergia leve a tudo, poeira, ácaros, pelos de animais, picadas. Se eu tomar vitaminas que ajudam, né, a imunidade, as alergias podem ser amenizadas? Eu já volto aqui para o Dr. Raul responder para a gente a essa e outras perguntas, tá bom? Tá? Vamos responder então a pergunta? Vamos colocar na tela de novo para o doutor, por favor, gente? A pergunta que foi feita, você lembra, doutor, qual era? Tinha essa uso de vitaminas, né? Não, de forma geral as vitaminas não vão mudar nada, não é interessante ficar se automedicando com vitaminas. Talvez a única que a gente possa lembrar aqui seria a vitamina D em quem está com a vitamina D muito baixa.
Quer dizer, sempre com indicação, não é? Mas não tem a ver com alergia. Não. Meu filho tem 5 anos, é alérgico, morro de medo de deixar ele dormir na casa de amigos ou ir a passeios de escola, porque sempre acho que algo ruim vai acontecer. Mãe é fogo, né? Pois se ela fica do lado do berço, vendo seu filho está respirando quando é pequenininho, tem alguma vacina ou forma de protegê-lo nessas situações? Vitória Campos é de São Paulo, capital. Obrigada pela participação, Vitória. Bom, aí tem duas coisas. A primeira é o fato dele ser alérgico, tem que saber o que alergia ele tem e, eventualmente, até tomar um antialérgico antes de ir para a casa do amigo. A outra coisa é que ter filho é ter medo. A pessoa vai ter medo a vida inteira, tem que lidar com medo. Quem não lidar com medo vai enlouquecer. Eu estava falando isso hoje aí com o André, o maquiador no camarim. Eu falei, olha, filho, é desde a hora que você recebe o certificado, tô grávida, né? O resultado positivo, pro resto da vida, porque não importa se o filho tem mais idade, se é solteiro, se é casado, é preocupação, né? É vida de mãe, de pai. É uma pergunta interessante também, acho que você vai gostar, doutor. Se a pessoa elimina o agente causador, ela elimina o problema em si, ou uma vez que o clique deu, vai ter alergia para sempre? O exemplo aqui do Renato Mendes alguém mora numa casa embolorada e tem, né, ou a rinite, a alergia atacada por isso. Se insistir e continuar morando lá, só vai piorar? Pode piorar, pode simplesmente viver mal a vida inteira, né? Às vezes só vive mal. Mas pode, às vezes, começar a ter reações mais graves, começar a ter a bronquite ou a asma, e isso piorar e acabar internando e ter quadros mais graves. A dica, nesse caso, é diminuir a umidade da casa. Existem aparelhos que tiram a umidade do ar, eles não são baratos, aparelhos muito baratinhos, melhor nem comprar, porque vai jogar dinheiro fora. Esses aparelhos, eles tiram a umidade e você joga a água, né, no ralo ou para fora da casa, porque vai tirar 1, 2, 3 litros de água por dia jogando no ralo. Vou dar uma dica que eu aprendi nos programas que faço. Lavar a parede com água sanitária, né? Esfregar bem, deixar secar bem. Isso às vezes diminui um pouco esse bolor. Vamos a mais uma pergunta, desta vez em vídeo. Você pode também mandar perguntas pra gente em vídeo. Aliás, eu adoro, porque assim eu fico te vendo, te conheço. Se possível, fale de onde você está assistindo a gente e grave com o celular deitado, que é melhor para nós. Vamos ver. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutor Raul. Me chamo Débora, moro na cidade de Lages, Santa Catarina. E minha dúvida em relação às alergias é sobre os medicamentos, pois o meu afilhado de 4 anos tem alergia ao antibiótico, principalmente a amoxicilina. Dá várias bolinhas em torno da boca e, se continuar, dá no corpo todo. Gostaria de saber qual é o procedimento a ser tomado. Obrigada. Linda você, um beijo pro povo, para você e todo o povo aí de Lages, Santa Catarina. Pois não, doutor? Bom, a alergia a medicamentos é muito comum, mas é importante que ela seja confirmada. Às vezes as pessoas ficam com histórias por décadas que não foram histórias confirmadas. E essas histórias muitas vezes podem ser confirmadas com exame de sangue. Então, nessa consulta, o médico vai pedir, por exemplo, um exame de sangue para amoxicilina. Tá certo? As penicilinas são muito comuns, elas dão muitos efeitos colaterais do tipo alérgicos. Mas tem que lembrar que boa parte das vezes as pessoas estão tomando porque estão doentes. E quando a pessoa está doente, com febre, um quadro viral, isso também faz ter manchas no corpo. E aí a pessoa interpreta como sendo do remédio, ou o próprio médico interpreta. Então tem que ter uma avaliação para investigar e ver se é isso mesmo, porque senão a pessoa tira sem necessidade. E se for, o médico com certeza vai... Elimina, aí tem que eliminar. Não elimina e indica outro, né? Medicamento. Sempre usei muito remédio nasal, pois meu nariz congestionava muito. Com o tempo descobri que fiquei com rinite, olha isso. E o médico disse que a minha alergia foi causada pelo uso excessivo de remédio. E é um perigo esses, né, remédios de pingar para abrir a respiração. Milena Rodrigues é aqui de São Paulo. Bom, aqui tem duas coisas, né? Uma delas é o fato de existir a alergia, e porque existe alergia e entope o nariz, a pessoa usa o remédio para desentupir imediatamente o nariz. Aquele remédio que a pessoa põe e desentope imediatamente, se usar por mais do que uma semana, 5, 7, 10 dias, ele começa a causar rinite. Então você desenvolve uma rinite medicamentosa, ou seja, o remédio começa a dar rebote, aí a pessoa usa mais, aí o remédio funciona por menos tempo. E quanto mais usa, mais lesa o nariz.
nariz, mas machuca a mucosa, né? Então, nesse caso, a gente tem a rinite alérgica e também a rinite medicamentosa. Isso dá mais trabalho de tratar. Então, o médico tem que agir intensivamente com várias medicações para tirar dessa fase e a pessoa ir para um remédio de tratamento. Os remédios que aplicam no nariz de tratamento, esses são tranquilos, baixa dose, são bons. E tem gente que vicia uma vida inteira, né? Olha Fica o problema. no de alívio. Doutor, nosso tempinho está no final. Eu queria que você deixasse recomendações para o nosso público, dizendo: alergia tem só tratamento ou tem cura? E o que os alérgicos devem ou não devem fazer? A gente pode dizer até que a alergia tem tratamento, cura. Às vezes até pode usar essa palavra, mas ela também tem prevenção. A prevenção da alergia, e vale para quem está acabando de ter um filho, é fazer a nossa vida mais próxima da natureza. Quanto mais a gente tem contato com a natureza, né, mais a gente passeia, vai no parque, a gente vai na floresta, vai no sítio, menos alergia no geral, porque você tem mais contato com uma diversidade maior de substâncias e bactérias e causa tolerância. Assim você provavelmente terá mais saúde, né? E além disso, a fazer uma avaliação médica para ter essa orientação de remédios específicos, que muitas vezes têm que ser usados por anos e anos ou pela vida inteira. Não precisa ficar decepcionado por isso, a gente não é perfeito, né? E usa os remédios e viva bem. Tá certo. Eu conversei aqui no programa com o médico alergista, imunologista, mestre, doutor pela Unifesp, doutor Raul Emerick Melo. Adorei conhecê-lo. E gostei muito do óculos, muito bonito. Mulher que repara em tudo, né? Obrigada, doutor.